de poder apresentar. Isso, sabe? Muito feliz de poder realizar mais esse evento aqui. É uma iniciativa do Braço Educação do Brain. Brain, para quem ainda não conhece, nós somos um ICT, um Instituto de Ciência e Tecnologia, fundado pela Algar Telecom em 2017, e completamos 4 aninhos agora, dia 8/8. Estamos muito felizes de poder agora avançar um pouco mais a nossa voz para outros horizontes. Então, aprovamos recentemente a iniciativa que eu tomo conta, que é uma iniciativa onde nós vamos levar muito conteúdo de educação para o mercado, muito apoio, assessorias e consultorias ligadas à inovação, programas internos, Open Innovation e desenvolvimento de novos negócios. E um braço muito forte também de lab, né, transformando o Brain numa máquina, num laboratório para poder prototipar coisas novas, né, seja negócios, protótipos, projetos. Nesses 4 anos, a gente tem a felicidade de ter lançado 15 produtos para a Algar Telecom, de ter lançado um novo negócio para a Algartec, que é o Omnify, e um novo negócio para a Algar Telecom, que é a Apps. Então, essa história de 4 anos, a gente já consegue mostrar um valor considerável para as empresas do grupo, devolvendo aí grande parte do nosso esforço em produtos e serviços que já estão em escala, né? Isso é muito bacana, porque a gente busca em um ICT o desenvolvimento de coisas novas. E o Brain está focado em negócios digitais, né? Como fazer novos produtos, novos serviços, novos negócios que possam ser o mais digitais possíveis. Nós estamos focados em algumas avenidas de tecnologia, em algumas verticais de negócio. Nas avenidas de tecnologia, a IoT é uma avenida estratégia nossa. Estamos focados no digital também, que entra muito do que a gente vai falar aqui hoje, como trabalhar as novas tecnologias digitais em favor das pesquisas, do desenvolvimento de projeto. Então, em digital, a gente tem Big Data, Analytics, nós temos realidade virtual, realidade aumentada, machine learning, deep learning, toda essa sopa de letrinhas dentro da camada digital. Nós temos uma avenida de avanços de conectividade, então 5G é um tema que nós estudamos, nós temos um laboratório em Uberlândia, lá no Grande Marileuso, para testar essas coisas novas. E, por fim, a evolução da própria nuvem, né? Com a chegada do 5G, nós vamos perceber que o processamento das coisas vão ser mais na borda do que na nuvem. Então, a gente chama isso de Edge Computing, e nós temos estudado também essa temática. Então, são essas as 4 avenidas de tecnologia: 5G, IoT, Digital e Edge Computing, em algumas verticais específicas, né? Então, agronegócio, indústria 4.0, saúde, espaços conectados, né? Que pode ser um carro, uma casa, uma faculdade, um hospital, um resort, uma cidade toda conectada. E, por fim, um segmento que a gente quer atacar e a gente dá uma atenção muito especial, que é o SMB, Small Medium Business, que é o pequeno e médio empresário. Então, nós estamos endereçando produtos e serviços para essas verticais de negócio, temos a facilidade de usar novas técnicas nesses 4 anos, decidir usar novos métodos de desenvolvimento, e tudo isso ajudou a gente a sair na frente, né? Ganhando por 3 anos consecutivos a telecom mais inovadora do país, aquela que melhor se relaciona com startups. Nós já estamos em Uberlândia, São Paulo e Recife, e esse ano a gente vai fincar uma bandeirinha lá em Portugal. Então, nós estamos crescendo, né? Um bebezinho que começou a crescer, já está com 4 aninhos, e a gente, nessa iniciativa de hoje aqui, a gente queria trazer muito as melhores práticas de CX, UX e UI no desenvolvimento de produtos e serviços, né, do próprio ICT. A gente vai contar com a Andrea, que hoje é CX do Brain. Nós vamos contar com a nossa querida e amada Maria Bethânia, que foi líder do nosso capítulo de UX e CX aqui no Brain muito tempo e trabalhou 3 anos em projetos estratégicos nossos. Hoje está na Algar Telecom, liderando uma frente de marketing estratégico dentro da unidade de IoT. E nós vamos contar também, mais no finalzinho,
com a Renata, que vai falar um pouco da sua experiência de trabalhar esses métodos dentro do Itaú, né? Vai falar um pouco das tecnologias, das metodologias que ela aplica no desenvolvimento de produtos do Itaú. Então, isso é sempre uma alegria para nós. Vou tomar a liberdade de falar um pouco dessas mulheres fortes aqui, para vocês conhecerem um pouquinho sobre elas, né? Então, a Andréia, ela é graduada em Publicidade e Propaganda, é pós-graduada em Marketing pela FGV, em São Paulo, e em Mídias Digitais pela Estácio, em Ribeirão Preto, né? E em UX Design pelo IGTI, em Belo Horizonte. Hoje ela se define como Full Stack Marketer, né, que desenvolve todas as habilidades aí dentro da esfera do marketing, da evolução dessas novas tendências e técnicas, e é especialista em plataformas e mídias digitais, né? Possui mais de 20 anos de experiência na área de comunicação, marketing, trade marketing, sendo os últimos 7 anos voltado para o mercado digital, e atualmente é o UX designer aqui no Brain, né? É da casa. Maria Bethânia, ela é graduada em Relações Públicas, é pós-graduada em Gestão da Experiência do Consumidor pela ESPM São Paulo, é especialista em neurociência aplicada ao marketing, possui experiência no desenvolvimento de produtos aplicando design para a criação dessas experiências mais positivas e, atualmente, ela é um marketing estratégia dos produtos, né, e da evolução toda da BU de IoT na Algar Telecom, trabalhando fortemente a evolução da jornada do cliente para um mundo mais digital. A Renata, que falará mais no final, ela é especialista em pesquisa, forecasting e estratégia para novos produtos e serviços digitais no Itaú. É apaixonada por pesquisar, entender os comportamentos das pessoas, mapear tendências e tecnologias de cenários futuros e pensar estrategicamente em soluções para problemas complexos. Acredita que para construir soluções digitais é necessário se concentrar no que importa, ou seja, problemas reais. Ela é formada em design digital, pós-graduada em design de serviço, tem especializações ligadas ao futurismo, antropologia do consumo e empreendedorismo criativo. É facilitadora e professora lá na UIS Educação, IMB, Morumbi e na Terra, tudo em São Paulo. Atua como voluntária na BSGI, uma ONG mais voltada para paz, cultura e educação filiada às Nações Unidas. Então, essas são as 3 maravilhosas palestrantes do dia de hoje. Tenho muito prazer de anunciá-las aqui, muito feliz, né, de poder chamar todas elas de amigas. Então, agradeço a presença de todos vocês. Já somos 50 pessoas aqui. Essa live vai ficar gravada. Depois a gente vai fazer algum pós-evento no YouTube, também nas nossas redes. E já aproveito e passo a bola para a minha querida Maria Bethânia, que vai fazer a primeira apresentação aqui para a gente. Bem-vinda, Bethânia. Obrigada, boa tarde, pessoal, boa tarde, NASA. Obrigada aí, Brain, pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Vou projetar aqui a tela para a gente conversar. Estão vendo aí já, pessoal? Estamos. Bom, então, para as pessoas aí que não me conhecem, eu sou Maria Bethânia, ou só Bethânia, como preferirem. Eu sou uma pessoa apaixonada por experiência. Desde quando isso começou, assim, eu sou apaixonada. E não só por experiências pensando em marcas, em produtos, né? Pensando em negócio, mas de um modo geral, sabe? Qualquer tipo de experiência, de memória marcante, eu sou apaixonada. Minha formação, eu sou formada em Relações Públicas, mas já vem alguns anos que eu venho estudando esse tema de experiência. E, por fim, também eu aprofundei um pouco na parte de neurociência, de comportamento humano, né? Porque para criar boas experiências, a gente precisa entender o comportamento humano, entender a cabeça, né? Entender os pensamentos e como que a gente pode entrar dentro, né, da vida das pessoas. Então, eu tenho me dedicado já há um tempinho estudando isso,
Tive uma grande participação no Brain, da qual eu me orgulho muito, porque o Brain, ele é, sim, esse ambiente favorável para a gente colocar isso tudo na prática, né? Para a gente viver tudo isso que a gente fala aqui em conceitos na prática, desenvolvendo produtos, pensando em novos negócios. Então, tive essa participação aí. E hoje eu trabalho aqui na Algar Telecom, na área de IoT, que foi um dos negócios, né, desenvolvidos pelo Brain para a Algar Telecom. E aqui eu sou responsável pela jornada do cliente, para a gente pensar, né, na jornada do cliente, desde a aquisição dele, aquisição, ofertas, até a parte de retenção, de churn, quais as experiências positivas, né, que a gente gera dentro dessa jornada completa do cliente, olhando para todos os produtos, né, que a gente tem de IoT aqui da Algar Telecom. Então, hoje eu trabalho nessa parte e é um prazer aqui estar aqui para bater esse papo com vocês, para falar de algo que eu gosto tanto. Vou passar aqui bem rapidamente por essa parte mais conceitual, trouxe aqui alguns slides, alguns conceitos, mas porque eu acredito que, por mais que é um tema novo, eu acho que a parte conceitual, assim, do negócio, ela já vem sendo muito, muito frisada, né, muito demonstrada, mas a gente precisa de entender mesmo na prática como aplicar isso. Então, eu acho que é mais legal depois a gente bater um papo, a gente conversar um pouquinho, né, ouvir experiências, já que a gente gosta tanto de experiências, ouvir experiências não são nossas, mas de vocês, então eu vou passar aqui bem rapidamente. Vou começar então falando o que é esse conceito. Aqui a gente vai falar sobre CX, UX, UI. Vou focar um pouquinho mais em CX, que é onde que eu atuo mais fortemente. Vamos falar sobre todos esses conceitos. Então, o que é de fato isso, né? É uma cultura da gente colocar o nosso consumidor no centro de todas as estratégias que a gente promove, que a gente pensa, lembrando sempre que do outro lado existe uma pessoa que vai interagir com a gente, que vai interagir com o nosso produto, com a nossa marca. Então, pensando sempre nessa reação que a gente causa naquela pessoa que está lá na ponta. Então, é uma cultura, né? É algo muito, muito forte, que vem tomando uma proporção muito legal nos nossos negócios, né, dentro das empresas. E eu gosto sempre de pensar, né, e de mostrar esse gráfico para pensar como que a gente chegou até aqui, né? Por que de acho estamos falando tanto de experiência? Não sei se vocês acompanharam, né, essa parte de marketing no passado. Eu, embora nova, né, trabalhei um pouco lá no marketing do passado, e lá no passado a gente era muito pautado no produto. Tudo que a gente desenvolvia, a gente trabalhava aqueles 4 P's e a gente focava sempre no produto, em construir um produto com características funcionais, com um preço atrativo, né? Pensando na praça, pensando em comunicação e muito voltado para aquele produto. Quando a gente trabalha numa esfera de customizar, pensando que aquele produto do outro lado, ele vai atender alguém, né? Uma pessoa, ele vai atender uma necessidade, ele vai ser inserido em um contexto, a gente vê a necessidade da customização. E foi essa customização que fez a gente chegar onde nós estamos hoje, falando aqui, né, num momento como esse, falando de experiência. Porque lá no passado, a gente tem nessa primeira caixinha aqui, a era das commodities, né? Então, muito guiado ali pelas questões agrícolas, em que a gente tinha, por exemplo, vamos pensar aqui em café, né? A gente tinha lá a era das commodities. Quando aquilo foi customizado, a gente conseguiu transformar aquilo em produto. Ou seja, a gente conseguiu embalar aquilo e colocar dentro do supermercado para vender, para a pessoa poder comprar. Quando a gente customizou um pouquinho, a gente conseguiu levar isso para serviços. Então, a pessoa ela ia lá numa padaria, em algum lugar, comprava um café para tomar. E quando a gente customizou mais um pouquinho, a gente conseguiu chegar no estágio de experiência, em que você vai na Starbucks, não compra só o café, você compra um momento, né? Você compra uma vivência, uma experiência. Então, foi essa customização que fez a gente chegar aqui na escala que a gente está hoje, e que é uma posição em que, olhando por esses eixos, né? Nós somos mais relevantes para os nossos consumidores, porque a gente entrega aqui, né, valor, entregamos o que eles precisam, somos relevantes, e também temos um diferencial competitivo, que coloca a gente nessa posição inicial aqui de experiência. E aí muito se fala, né, que a gente vive a era do consumidor. Eu já gosto de falar que a gente vive a era das pessoas, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, né, que todos os negócios, eles são guiados por pessoa, seja por colaboradores, seja por consumidores,
e que se você não entende de pessoas, é impossível se entender do negócio, porque tudo é pautado nas pessoas. Então, é por isso que cada vez mais, né, a gente tem essa necessidade de pensar no contexto humano, no contexto de vida das pessoas. E tudo que a gente quer, né, nesse mundo de hoje, né? Que as empresas estão loucas aí, que todo mundo quer? Gerar engajamento, né? Buscar sempre mais a diferenciação, principalmente nesse contexto, né? Que está tão difícil criar algo totalmente inovador que ninguém já tinha pensado antes, porque precisamos nos diferenciar, precisamos criar relacionamento e, de fato, conseguir a tão sonhada lealdade, né, por parte dos consumidores. Então, estamos todo o tempo em busca desses 4 fatores. E é impossível também não falar disso e não falar do comportamento humano, porque é conhecendo esse comportamento humano, é entendendo as pessoas que nós vamos conseguir projetar, né, experiências, projetar memórias, momentos para essas pessoas. Então, por isso que também vocês vão ver que está super em alta quando a gente fala de tudo isso, né, até olhando aqui, né, o NASA comentando de todo mundo que está participando aqui, né, o quanto está ligado, né, a gente falar sobre experiência e falar sobre comportamento humano, né, em falar sobre pessoas. Então, isso deve ser o centro de tudo. Sem o comportamento humano, a gente não vai conseguir, sem entender esse comportamento, a gente não vai conseguir projetar as famosas experiências que nós queremos causar para as pessoas. Aí tem esse videozinho aqui, que vocês já devem ter visto, né, acho que ele já é um pouco famoso, mas eu gosto sempre de passar ele, porque ele consegue mostrar de uma forma cômica, né, sendo porta dos fundos, consegue mostrar um pouquinho disso, né, de uma forma mais engraçada, bem leve. Então, vou passar aqui, acho que já sem o anúncio. Oi, Jorge. Oba, Queria um cachorro-quente, por favor. vamos lá, qual? Cachorro-quente. Mas qual? Você quer dar uma olhadinha no menu? Você tem menu? Não sabia. Sempre vem aqui, nunca vi. Então, a gente fez aí uma consulta de branding, estamos passando por um reposicionamento da marca. Ah, não é mais podrão do Jorge? Não, agora nós somos a hot dogueria do Jax. Você vendeu pro Jax? Então, eu sou o Jax, eu também passei por um reposicionamento de marketing e eu, Jax, herdei uma receita do meu avô italiano, Giuseppe Del Podrone, juntei com uma outra receita do meu outro avô nordestino, Severino do Dogão, e aí a gente fez essa fusão de culturas e acrescentamos a ginga carioca e tudo mais, a malandragem, o espírito do Rio, e nasceu aqui a hot dogueria do Jax. Ai, que pena, eu gostava do seu dogão antes. Não, mas o sabor, assim, a qualidade é a mesma. Então não tem diferença? Tem sim. Por exemplo, você pode acrescentar um molho super especial, receita de um tio meu, James, um tio inglês, mais conhecido como Lord Ketchup. Você pode até encontrar isso no Presunic em forma de saquinho. Igual a antes? Só que agora em saquinho. Tá, eu vou pegar um molho do seu tio. Beleza. Vamos lá. Vamos acrescentar aquelas famosas batatinhas crocantes da minha tia Françoise Frites em cima de um purê de batata suculento, receita do meu bisavô, Vladimir The Potatoes, um cara... Sim, eu quero completo mesmo. Beleza, R$ 27,90. Quê? Era R$5. Então, mas antes era um hot dog, agora é uma experiência. Não sei se voltou que está em apresentar, né? Então, eu gosto muito, gente, porque é cômico, mas assim, ele transformou, né, um dogão lá de R$5 em R$27, mas no final das contas nós estamos falando de uma experiência. Claro que tem toda uma pegada aqui do Porta dos Fundos, né, o jeitinho cômico de ser, mas é o que tem acontecido. Nós estamos cada vez mais vendo que os consumidores, eles enxergam o valor nisso, estão dispostos a pagar, desde que isso seja de fato, né, uma experiência, algo que seja memorável, né, algo que marque de alguma forma aquele contexto, a vida das pessoas. Então, é uma forma cômica aí de mostrar isso. E aqui eu trouxe também a famosa bola aqui dos conceitos, né, para compartilhar com vocês, em que a gente tem aqui os 3 conceitos e a grande mensagem aqui é que um está dentro do outro, um fazer parte do outro. Então, a gente tem a bola principal de CX, né, do Customer Experience, que nada mais é do que a gente pensar em todos os pontos de contato, todas as
interações que aquele consumidor, aquele cliente tem com a nossa marca, com o nosso serviço numa esfera completa. Então, desde quando ele é impactado por uma comunicação ou por um canal de venda, e aqui a gente tem a famosa experiência de aquisição e ofertas que nós queremos passar para ele, até o momento em que ele compra, ele usa, ele precisa ser atendido por um atendimento, ele precisa cancelar, ou ele é abordado por uma estratégia de customer success, de upsell, de cross-sell. Então, a jornada dele completa, todas as interações que ele faz com a nossa marca, com o nosso produto, nós tratamos aqui dentro de CX, e aqui tem uma infinidade de áreas, gente, tem muitas áreas que nós podemos focar, né? Tem a parte de pesquisa, de research, tem a parte de análise de dados de clientes, né? Então, tem muito aqui, Big Data também, tem uma parte estratégica, enfim, tem várias esferas aqui que podem ser trabalhadas, né? Que a gente vê que profissionais de CX estão se especializando para tomar conta, né? E aprofundar dentro daquela área. Dentro disso, a gente tem o UX, que é nada mais é do que a experiência com aquele produto, de fato, com aquele serviço. Então, levando em consideração princípios fundamentais de UX, que é a usabilidade, né? Que é a forma com que ele usa, com que ele navega dentro desse contexto. Muito também aplicado aqui a algumas áreas específicas, como Research, UX Research, como a parte também de dados, de pesquisa, de usabilidade, enfim, várias áreas aqui também. E o UI, né, o User Interface, que é a interface que o usuário tem, né, a forma com que ele interage. Aqui nós estamos tratando aspectos visuais, de design, de interface, projetando para ele uma melhor interação com tudo isso, né, trazendo para ele a estratégia que nós queremos passar, nossa vitrine, né, a cara que a gente quer levar para ele. Então, aqui só uma colocação conceitual da diferença aí desses papéis. E eu também gosto muito sempre de levar os não, né, os famosos mitos, né, sobre esse tema. Então, como a gente viu, né, CX não é UX, por mais que um está dentro de outro, nós temos conceitos diferentes, aplicações diferentes. Esse segundo aqui eu gosto muito, que é o CX não é o trabalho de uma única pessoa, porque ainda existem empresas que acham que contratando um profissional, ou sei lá, abrindo uma área, contratei aqui uma pessoa que manja muito, que é super expert em experiência do consumidor e pronto, meus problemas estão resolvidos e meus consumidores vão ter experiências legais. Não, isso não vai funcionar, porque não é o trabalho de uma pessoa, não é uma só área que vai conseguir fazer tudo isso, é um processo cultural. Qualquer pessoa que trabalha numa empresa consegue colocar o usuário no centro, né? Pensar como ele no centro e em pequenas ações, né, guiados por estratégias, conseguir trazer experiências positivas. Então, é um processo muito mais cultural e muito mais amplo do que simplesmente contratar um profissional e colocar dentro de uma empresa. CX não é uma ferramenta, não é algo que a gente vai no workshop, planeja, fica lá uma semana desenhando em imersão e pronto, está resolvido. Também não é isso. E um outro mito que tem muito é que só grandes empresas conseguem ser referência, conseguem trabalhar com isso, conseguem fazer isso, o que não é verdade, né? Isso vale para todo mundo, desde a hamburgueria lá do Jax, né? Do podrão do Jax, até as nossas multinacionais, tudo tem campo para a gente trabalhar com isso aqui, que é muito legal. Eu vejo cada vez mais um cenário com mais oportunidades, né? Para nós enquanto profissionais. E aqui eu trouxe um case aqui para a gente fechar. Eu trouxe esse case que eu acho muito legal, porque está ligado um pouco com inovação e com a pegada do Brain. A gente trabalhou isso aqui lá dentro do Brain, para mim foi uma referência muito legal, porque lá a gente trabalha aqui, né, eu falo lá e aqui, porque eu sou meio lá ainda, né, da Algar Telecom e no Brain, mas esse case aqui foi executado no Brain. A gente lá tem um desafio de criar novas soluções, de projetar novos negócios, e é impossível fazer isso sem pensar no nosso consumidor, sem pensar no usuário, sem entendê-lo. A gente não consegue desenhar nada, propor nada, criar nada, tirar nada do papel que não seja guiado, né, pelas pessoas que vão usar, né, no futuro, né, que vão consumir aquele produto.
Então, nesses estágios de desenvolvimento, a gente tem uma parcela antes essencial, que é entender, né, o comportamento dessas pessoas, entender essas pessoas para conseguir levar isso para dentro de uma esfera de desenvolvimento e desenvolver algo ali, né? Então, a gente fez esse trabalho de imersão na vida das pessoas. Aqui o projeto em específico tinha o nome de Smart Spaces, né? Nós queríamos criar espaços inteligentes com foco muito residencial na casa das pessoas. Então, nosso trabalho aqui foi fazer uma imersão no dia a dia, na rotina, entender padrões comportamentais, conhecer, de fato, né, o que era padrão, né, o que se repetia no comportamento dessas pessoas, para a gente poder desenvolver a solução do lado de cá. Então, foi um trabalho de pesquisa em que nós abordamos algumas famílias, usando técnicas de pesquisa diferentes aqui, né? A gente fez uma mesclagem entre pesquisa qualitativas, entrevistas com questionários orientados, mas também muito forte em observação. Era onde a gente entrava na casa das pessoas, começava a observar comportamentos, estilos de vida, qual que era a rotina da família, o que elas gostavam, o que não gostavam, que tipo de tecnologia já guiava a vida daquelas pessoas, né? O que mudava entre uma persona ou outra, e assim a gente foi com muita observação, entendendo aquele contexto familiar e o uso de tecnologia no dia a dia ali das pessoas. E nós começamos a observar alguns comportamentos, então, que de fato aquelas pessoas, elas faziam dentro daquele contexto, dentro daquela realidade, que nós poderíamos classificar como comportamento. E quando a gente via que aqueles comportamentos, eles se repetiam, a gente traçava aquilo como um padrão, e mediante aquele padrão, ele está relacionado a uma reação, né, negativa ou de estresse, a gente poderia classificar também como uma dor. Então, através dessas informações, dessa imersão, a gente foi fazendo essas classificações em comportamentos, em padrões, em dores. Isso possibilitou a gente fazer aqui uma segmentação, só que diferente das segmentações de mercado tradicional, uma segmentação comportamental, onde nós criamos aqui grupos de consumidores guiados pelos comportamentos que eles têm. E olhando alguns eixos que para nós, né, no nosso projeto, no nosso contexto, eram eixos principais, como, por exemplo, aqui na vertical, o quanto aquelas pessoas estavam relacionadas com tecnologia. Então, como a tecnologia, ela era influenciadora, ela era presente, né? Ela era essencial no dia delas. E numa barra aqui horizontal, o quanto a personalidade, né, já era um fator importante, né? E a gente começou a conhecer as pessoas showstoppers, que nós falávamos, né? Que eram aquelas pessoas que gostavam de mostrar, né? Gostavam de compartilhar a sua vida, a sua rotina em casa. E aí nós fomos criando, né, esses grupos segmentados de acordo com alguns comportamentos. Chegamos no perfilamento das personas, só que de uma forma, assim, muito mais consistente, né, muito mais real, depois que a gente vem trazer construir uma persona depois de um trabalho de pesquisa, gente, é outra vida, né? Você tem dados, tem informação, você consegue trazer ela para um cenário muito real, foi o que a gente fez. E criamos também aqui uma espécie de day in life, né? Bem próximo a uma jornada, só que um pouco diferente. Aqui não é a jornada aqui, porque aqui é um dia, né? A gente separou um dia dessa persona e trinchamos o dia, entendendo onde ali estão os pain points, né? Onde que ele tem os seus principais marcos de dores, e a gente poderia fazer aqui alguns momentos da verdade, né? Os famosos MOT lá. A gente trazer aqui alguns momentos em que a gente poderia trazer algo diferente para ele e acrescentar ele no contexto naquele momento. E é isso, com isso a gente trouxe aqui, então, para dentro de um cenário de desenvolvimento, dentro de um ambiente de inovação, muito mais embasamento, conteúdo, a gente trouxe a vida real das pessoas aqui para poder desenvolver o produto, e isso é essencial quando a gente fala de um ambiente de inovação, de um desenvolvimento, né, de qualquer tipo de produto, que é ter o conhecimento mesmo das pessoas que estão relacionadas naquele projeto, entender as rotinas, entender os comportamentos, para assim poder desenhar o produto, criando experiências marcantes para as pessoas. Então, é isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Vou ficar aí para a gente poder bater um papo já, poder conversar mais. Muito bom. Obrigado, Betânia. Sem dúvidas nenhuma, esse mergulho, né,
de fugir do padrão tradicional do público-alvo e a gente ir para o desenho de personas, entrevistar, conhecer, ver a rotina de cada um, nos aproxima muito mais de uma pessoa real, né? Vamos dizer assim, a gente, no nosso ciclo de amizade, a gente consegue enxergar aquela persona desenhada para a gente ligar, tirar dúvidas, do que quando a gente está mirando simplesmente num padrão de público-alvo. Depois a gente vai poder conversar um pouquinho sobre isso, essa grande transformação que o design traz, né? O próprio Design Thinking, já há mais de 15 anos, propõe, né, esse mergulho em cima das personas e não mais dos públicos-alvos, e como isso nos ajuda a desenvolver coisas mais palpáveis, vamos dizer assim. Talvez um grande case de insucesso, né, de não ouvir o cliente, seja o Google Glass, né? Se a gente vê, a Google lançou o Google Glass para pessoas físicas e foi um fracasso, né? Porque se alguém tivesse batido na nossa porta, visitado alguns cafés, alguns restaurantes, algumas escolas e perguntasse, olha, como você se sentiria se tivesse alguém usando aqui um óculos tem uma câmera, que tem um microfone, e você está conversando com essa pessoa no café, como você se sentiria? A maioria das pessoas falariam de privacidade, falariam que não se sentiriam bem, não sabe o que está sendo filmado ou gravado, a gente ia se sentir inseguro. E falaríamos isso constantemente para aquela pessoa que tivesse nos entrevistado. Mas na cadeira de produto, né, a Google já fez algumas palestras sobre isso, na cadeira de produto tradicional, engenheiros pensando no melhor produto, ele está pensando na tecnologia. Então, mais de 10 anos depois, volta o Google Glass aplicado à indústria 4.0, aplicado à educação remota, e aí começa a fazer sentido, porque a persona é outra, né? E o próprio ambiente é outro. Então, acho que a gente vai poder bastante discutir sobre isso, mas queria que você desse um enfoque, assim. Eu sei que você usa várias técnicas de pesquisas diferentes, né? Quando a gente vai para campo, tira a bunda da cadeira e vai para campo. Se você pudesse comentar nesse projeto do Smart Space, como que foi esse trabalho do mapeamento das personas, das entrevistas aqui para o pessoal. Claro. Bom, eu acho, Nasa, que um dos desafios, né, de todo mundo que vai fazer uma pesquisa, testar alguma coisa, validar alguma coisa, é que muitas vezes as pessoas acham que é perguntar. Se a gente for lá e perguntar para o nosso cliente, né, você gostou disso? Ele vai responder sim ou não e estamos resolvidos. Mas não, gente, por quê? Muitas vezes ele nem sabe, né, que aquilo é uma necessidade para ele, né? Muitas vezes ele nem vai ter como te responder isso de uma forma assertiva, né? Não é simplesmente você gostou ou não gostou, muita gente vira e fala, isso aqui para você é uma dor, talvez ele nem sabe te responder isso, né? É diferente, a gente não pode apenas perguntar, a gente tem que entender do contexto. Então, acho que o principal desafio da pesquisa é a gente sair um pouco desses métodos tradicionais, de sempre perguntar e esperar com que o cliente responda e depois confiar apenas naquela resposta, mas a gente, de fato, descer a profundidade nas nossas pesquisas, muito mais do que apenas um questionário, sabe? E para isso, hoje, existem várias técnicas, tanto técnica de imersão, de observação, mas também algumas técnicas mais ligadas à aparelhagem, né? A gente tem hoje já aparelhos que medem a emoção, batimentos cardíacos, medem até questões hormonais, questões visuais. Então, vários aparelhos, a tecnologia hoje permite isso para a gente saber o quanto aquilo que a gente está projetando para ele causou uma reação positiva nele, né? Despertou aí alguns sentimentos, algumas emoções. Então, eu acho que o importante nisso é a gente descer mais com profundidade, não esperar que o nosso cliente simplesmente responda, né? E que ele nem pode nem saber responder, ou pode ser que a sua resposta não seja tão eficiente assim. Então, eu acho que o principal gatilho é conseguir descer com profundidade nas nossas técnicas de pesquisa. Maravilha. Já vou chamar aqui, então, minha querida Andréa Vieira, está representando aqui o capítulo de CX, o X e o Y do Brain, para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e algum case também do Brain para nós. Fique à vontade, Andréa. Bom, vou compartilhar aqui minha tela. Boa tarde para todos. Só um instante. Já aparece para vocês aí? Sim? Me ouvem Sim, bem? sim. Tá bem, então, né? Bom, vamos lá.
Bom, quando eu fui preparar o material para esse momento aqui, me apeguei um pouco ao briefing que o NASA passou, que lá tinha uma pergunta que era sobre em que ambientes de inovação, era sobre como se aplicar o UX, CX, UI em ambientes de inovação, melhores práticas. E aí eu pesquisando um pouco mais assim sobre não apenas o Brain, como a gente faz, mas como outras empresas também fazem, e eu fui pesquisar justamente isso, em que elas estão apostando mais quando elas vão para esses ambientes de inovação, sejam esses ambientes labs, ou seja, aceleradoras, ou até mesmo incubadoras, qual seria as estratégias ou os pilares, né, que eles buscam. Eu percebo que eles querem muito a questão da gestão do conhecimento, todas buscam estar à frente do seu tempo, à frente do negócio, pensando antes mesmo do usuário ter a necessidade, ou até mesmo de uma necessidade da própria organização, de precisar se atualizar, buscar mais presença, principalmente em áreas que até um certo momento ela estava num modelo e ela tem que passar por uma transição para outro modelo. Então, a gestão de conhecimento é, sim, um pilar muito importante. Criação de novos produtos, serviços e até mesmo processos para poder justamente ela se destacar, não apenas mais por questões que antes a gente considerava importantes, que era preço, às vezes rapidez apenas, e hoje o consumidor, o usuário, ele quer muito mais do que apenas preço e às vezes agilidade no atendimento. E também eles têm a questão do suporte para transformar ideias em empreendimentos de sucesso. Ninguém quer investir seu tempo, seu dinheiro em algo que não vai se tornar um sucesso posteriormente. Só que tudo isso aqui, na minha opinião, não tem sentido se a experiência do cliente não for levada em consideração. É um pouco o que a Bethânia estava falando. Muitas vezes as pessoas pensam muito para dentro e o usuário, que é o principal protagonista aí, né, é o protagonista de tudo isso, ele acaba ficando de fora nessa avaliação. E aí, em cima disso, eu coloquei aqui o que seriam melhores práticas nesses ambientes de inovação, já que algumas empresas, algumas pessoas buscam essas inovações, quais seriam boas práticas, né, as melhores práticas. E eu quis destacar aqui, em primeiro lugar, uma melhor definição desses papéis. E quais papéis? Do CX, do UX e do UI. A Bethânia falou muito bem aí no início da participação dela, que ela quis definir o que é CX. E o que eu particularmente percebo é que até mesmo o mercado, muitas vezes, ele mistura um pouco esses papéis. Eles colocam CX junto com o UX, junto com o UI, é como se batesse tudo no liquidificador e vai ali que é um profissional com aquele perfil tão amplo que, querendo ou não, se a gente olhar, todas essas três profissões, elas têm as suas particularidades e as suas especialidades. Até em descrição de vagas, se a gente olhar, a gente vê que mistura muito esse papel. E por essa razão, eu quis definir melhor o que é um UX. Foi bom que a Bethânia falou do CX, eu vou falar do UX, que é esse profissional que está sempre olhando para a experiência do usuário. E para falar o que ele é, eu comecei aqui pelo que ele não é. A experiência do usuário, ele não é algo digital. E por que eu começo falando isso? Porque eu participo de muitos grupos de UX no Brasil e eles vivem pensando que ser o UX é mexer apenas com coisas digitais. E eu já quero dizer que não, que um UX ele não é apenas uma pessoa, um profissional que cuida da experiência do usuário no ambiente online. Ou seja, não é um profissional que fica preocupado muito só com layout, interface, funcionalidades, cores e aplicativos. Eu quis resumir nessa tela porque hoje, até mesmo em vagas descritivas, você vai ver que está muito focado, eles pegam o UX com o UI ali, mistura e quer esse profissional. E o UX fica parecendo que ele é um profissional que prototipa a tela, que é um profissional que fica preocupando com somente cor de botão num site ou num aplicativo. E eu quero falar o que é UX para a gente poder entender melhor até como que nós, como profissionais de UX, atuamos, porque a gente trabalha em times que muitas vezes eles pensam que a gente é UI, que a gente é CX, que a gente é tudo junto, que é tudo a mesma coisa. E o UX, na verdade, ele cuida da experiência e não de um artefato.
Então, não quer dizer que um UX vai ficar preso apenas num ambiente digital, apenas em um site ou aplicativo. E o UX ele é chamado para resolver problemas de experiências ruins. E essas experiências elas podem ser tanto físicas quanto digitais. É uma experiência que a gente constrói. Então, o UX ele tem um papel ali de construir uma boa experiência para o usuário. E o UX ele não faz experiência. Ele cria, sim, aí nesse momento, artefatos ou situações que vão promover uma boa experiência lá no usuário, lá no cliente. Eu quero dizer é que, quando a gente pensar em UX, a gente pensar de uma forma mais ampla, e não apenas como uma pessoa que só fica olhando plataformas. Aqui eu quis resumir um pouco aquela historinha que a Betânia contou no início, que antes era de um jeito, até falar de chegar no Starbucks. Aqui eu peguei o McDonald's como exemplo, né? Até a Outback também. O UX ele vai pegar algo que é commodity, que é uma experiência que não está sendo tão legal, e a gente vai transformar aquilo numa melhor experiência. E como diz o vídeo aí exibido pela Betânia, aquela experiência tem um preço. Então, aqui eu quis ilustrar bem para vocês assim, como que uma experiência pode valorizar, pode agregar realmente valor a uma empresa, a um produto, que até então, na sua simplicidade, ele não teria muito valor. E aqui eu quis mostrar uma questão de UX, que apesar de, no passado, essa profissão não ser chamada de UX, mas já existiam profissionais que se preocupavam com a boa experiência do usuário. A gente vê isso na evolução, por exemplo, de um telefone, que antes era discado, e que foi mudado para o telefone, um aparelho de teclas. E isso não foi só por estética ou design do aparelho, foi por uma questão mesmo, que a discagem era demorada, existia muito erro quando você errava, estava voltando tudo novamente. Então, aqui já era uma experiência do usuário, que era realizada num produto físico, que não tinha ainda esse nome. E vai vindo a evolução. Esse aqui do ketchup também é uma experiência que foi modificada, porque a antiga embalagem, que ficou até 2001, sendo utilizada de 1872 a 2001, era uma embalagem que o molho demorava para sair da garrafa, já que esse molho é bem consistente, ele sempre derramava para fora. E vem a evolução em 2002 por um designer de experiência que desenha uma melhor experiência. Então, não era apenas uma nova embalagem. Qual que é a embalagem, o formato que ia trazer uma melhor experiência para o usuário nessa situação? E um outro exemplo aqui que eu vou dar foi os dos cinemas, que até 2014, os cinemas eles eram um lugar que você pagava ingresso para entrar, assistir um filme, sentar. A evolução maior que teve aí do século anterior para esse foi poltronas mais confortáveis, um ar-condicionado, mas não tinha algo muito diferente. Com a chegada dos streamings, que foi o modelo aí Netflix, que chegou com outras plataformas concorrentes, o cinema começou a ficar ameaçado. E por essa razão, eles decidiram oferecer não mais um filme para os seus clientes, mas eles decidiram oferecer experiência. Então, hoje, nos cinemas, apesar de muitos estarem fechados por causa da pandemia, eles se prepararam e eles se sofisticaram ao ponto de oferecer uma experiência melhor, com salas VIP, salas infantis. Em São Paulo, aconteceu em 2017 um desfile de moda de uma grife famosa dentro de um cinema, mas o desfile era na tela do cinema. Por várias razões eles fizeram dessa forma, mas eles usaram o cinema como um lugar de um evento. Então, era para mostrar que a experiência ela passou a nortear não apenas plataformas digitais, mas ela passou a nortear tudo o que acontece hoje na nossa sociedade. E aqui, o mais conhecido, né, um comparativo de Netflix e a Amazon Prime, é a questão da Netflix, por exemplo, quando você quer ir para um outro episódio qualquer, você dá um clique e a Netflix ele já te abre a lista de episódios daquela temporada. Já a Amazon Prime ela não traz uma boa experiência, você precisa ir clicando até o próximo episódio que você quer. Então, se não é o próximo exatamente, você tem que ir clicando ou procurar, sair da tela e ir para outro ambiente, procurar esse episódio. Então, aqui são exemplos de experiências que são trabalhadas por um UX. Eu quis mostrar tanto o físico quanto o digital para justamente reforçar que um UX ele não pensa só digitalmente. Era o primeiro ponto que eu queria realmente trazer aqui na minha participação. O outro ponto aqui, que é uma melhor prática em ambiente de inovação, é que esse UX ele participe desde a origem do produto ou da ideia.
Porque o que eu percebo também, muitas vezes, como o UX, na cabeça de muitas pessoas, é um profissional que vai prototipar a tela, às vezes eles chamam o UX lá na fase de prototipação já. E o UX não participa muito das etapas iniciais. E isso prejudica muito, porque quando chega nessa etapa, tem muita coisa que já foi definida, resolvida e decidida, que para o UX, quando observa isso, ele quer mudar e ele às vezes não tem a liberdade de mudar porque não tem mais como fazer, porque em alguns casos, não vou dizer, não vou generalizar, mas muitos casos acontece sim das pessoas estarem, na verdade, como eu vou dizer, já com ações definidas. E o que a gente precisa é realmente, assim, estar com esse papel do UX desde o início de todo o processo, de todo o momento ali. Conhecer o usuário. Outro ponto é, se o UX chega quase lá na metade para frente, muitas vezes o usuário está desenhado só na cabeça do time que começou. E aí o UX tem que começar uma etapa que já deveria estar pronta, e ali ele começa a descobrir várias coisas que precisavam ser adaptadas, colocadas, e tem outro problema. Então, uma melhor prática seria realmente conhecer o usuário no ponto de partida, já na primeira sprint, se possível. O não me faça pensar, esse não me faça pensar eu gosto de colocar porque a plataforma ou o serviço físico, ele precisa ser intuitivo. A gente não pode deixar o nosso cliente ter que pensar em que atitude ele vai tomar logo em seguida. Isso, eu posso dar aqui de exemplo, quando você entra numa plataforma e você tem que ficar procurando na tela o que você vai fazer, onde você vai clicar, não está muito claro para você um próximo passo. Então, a plataforma, principalmente falando agora de meio digital, ela tem que ser intuitiva, ou seja, nós não podemos deixar o nosso usuário pensar, e sim fazer algo intuitivo. E identificar os momentos da verdade. O que são esses momentos da verdade? Quando a gente desenha a jornada, que é muito comum, a jornada do usuário ou a jornada do cliente, dependendo do que a gente está sendo chamado para fazer, esses momentos da verdade, eles são negligenciados. Eu não sei se todos já tiveram contato com esse tema, mas os momentos da verdade, ele surgiu ainda há muitos anos atrás por uma operadora de aviação. Eles queriam saber quais eram os momentos de experiência, os pontos de contato do cliente com a sua marca. Isso foi evoluído em 2005 pela Procter & Gamble, que fez um estudo nos Estados Unidos, de querer saber que hora que o cliente decidia sua compra, que hora que ele tinha experiência. Isso eles chamavam de momentos da verdade. Os momentos da verdade não são iguais para todas as empresas. E para eu poder exemplificar melhor para vocês entenderem, é como se você pensasse, por exemplo, numa jornada do cliente que vai pegar um voo. Ele entra na fila de check-in, a fila pode estar imensa. Esse é um momento da verdade para ele, dependendo do contexto e da visão que você está tendo. A fila grande no aeroporto é ruim, mas você não vai deixar de viajar porque pegou uma fila para fazer check-in muito grande. Agora, se você chega no balcão e a atendente fala que o seu voo foi cancelado, que você não vai mais voar e que vai te devolver o seu valor pago, isso é um momento da verdade crítico, porque você pode deixar de usar essa companhia aérea porque não existe verdade no que você vende para ela. Então, isso é um momento da verdade. A experiência da fila grande é também um momento, só que ele não necessariamente é esse momento da verdade que você pode ser colocado numa situação de que não tem valor a sua marca para o cliente, porque a fila está grande e está demorando o atendimento. Toda empresa ela precisa identificar na sua jornada quais são os seus momentos da verdade. Esses momentos da verdade é aquele que vai fazer o seu cliente abandonar a sua marca ou o seu produto. E eu vejo muita jornada desenhada e isso é totalmente negligenciado. E tem pessoas que às vezes querem fazer todos os momentos da jornada ser a melhor experiência possível. E eu vou dizer que é quase impossível você pegar uma jornada desde o primeiro contato que o cliente tem com a sua marca, que pode ser um estímulo publicitário, até um pós-venda, você deixar 100% dessa jornada com uma excelente experiência. Vai existir, sim, momentos em que a experiência não é tão legal. Mas quais são esses momentos da verdade que você não pode falhar? Nesse ponto é que eu vejo que tanto o CX como o UX, ele precisa ter o olho atento para isso, para poder ver esse momento não pode falhar. O que nós vamos, então, injetar de energia, de tempo, de pessoas e de dinheiro para que esses momentos não tenham falha, e se tiver, que seja algo bem possível de amenizar. Como, por exemplo, eu dei aí a companhia aérea,
às vezes o cancelamento do voo vai ser inevitável, mas você ter parceria com uma outra companhia aérea para resolver o problema de imediato para o cliente conseguir honrar o seu compromisso, é algo que você pode ter sim desenhado aí na sua jornada. Então, identificar esses momentos da verdade eu considero muito importantes quando a gente está falando aí de jornada. E aqui eu vou falar um pouco das ferramentas mais comuns que a gente tem usado no Brain, ali como UX. A gente tem usado o ICP, mapa de jornada, o mapa de jornada tanto do usuário quanto do cliente, porque existe essa diferença, o Blueprint, o Business Case, o Business Plan, testes AB, mapa de empatia, pesquisas dos mais diversos modelos aí, as heurísticas, mapas de calor, personas, proto-personas, mais que personas, tá? Teste de usabilidade e MVP. Aí o MVP a gente tem aqueles modelos, né? Que pode ser o MVP fumaça, o concierge, o MVP mágico de Oz. Depende do produto, depende do que a gente quer testar com esse cliente. Bom, aí dentro disso tudo aqui, eu decidi destacar uma delas para trazer um case para vocês, que é o do ICP. Eu trabalhei isso nesse produto, o OmniPro, que é uma plataforma multicanal. É como se um cliente que você tem, na verdade tem que ser B2B, tem que ser uma loja, pode ser uma agência de turismo, ele precisa ter atendimento multicanal, ou seja, ele não faz só atendimento presencial, ele não faz só por telefone, ele tem mais de um canal de atendimento, que pode ser telefone, WhatsApp, redes sociais, assim por diante. Esse é o público que seria o público-alvo desse produto aqui, tá bom? E o que a gente identificou? Como eu falei, eu cheguei um pouco já da metade para frente nesse produto aqui. E o que eu percebi lá? Que estava tendo uma jornada muito longa com os clientes, porque eles não estavam conseguindo fechar vendas desse produto. Então, a jornada era muito longa com os clientes que eles consideravam alvo para esse produto e acabava resultando em uma não venda no final. Então, ficava às vezes semanas, até um mês com esse cliente e não rendia nenhum fechamento de negócio. Existia um desgaste do time que estava dedicado para fazer essa abordagem comercial. Faltava resultados satisfatórios a curto prazo, porque quando você vem com um produto que é feito no Brain, a gente precisa dar resultados mais rápidos do que o convencional. E a gente percebia também que o cliente muitas vezes não fechava porque ele era muito imaturo para aquele produto, ele não estava pronto digitalmente para um produto daquele porte. Esse era o diagnóstico ali que a gente tinha. E qual foi a hipótese levantada? Que o público-alvo que havia sido descrito, ele não era uma informação suficiente para acertar o cluster ideal de cliente prospect, ou seja, eles estavam visitando clientes, fazendo abordagem a clientes que não tinham potencial de compra para aquele produto. E aí, o que foi que ficou decidido? Nós vamos então elaborar personas para poder entender melhor o perfil mais adequado de cliente para esse produto. E para isso a gente vai lá e aplica uma pesquisa quant com os clientes para entender as dores deles nesse tipo de atendimento multicanal e também para entender se ele enxergava a necessidade de ter uma plataforma para ajudar ele nessa gestão. E aí o que aconteceu? Quando a gente foi aplicar a pesquisa, eu comecei a perceber que a persona ela não seria a melhor solução para esse, no caso, produto. Por mais que a gente desenhasse perfil, por se tratar de empresas maiores, na maioria das vezes, e algumas pequenas, mas o muito pequeno não tinha realmente perfil para esse produto, a gente começou a ver que a persona não seria a melhor ferramenta para se aplicar. E o outro ponto foi que a gente precisava oferecer uma melhor experiência para todos, porque às vezes também a gente fica na cadeira de UX e na de CX e a gente só pensa no cliente o tempo todo, e a gente não pode só pensar no cliente, a gente tem que pensar em quem vai estar envolvido com o cliente também. É o time comercial, é a área de marketing, quem vai precisar estar ali realmente de olho no cliente e ele também precisa ter uma boa experiência. Por essa razão, a gente pensou numa melhor experiência que fosse para todos, tanto para o time comercial, para o marketing, para o cliente. E aí nós chegamos a fazer o ICP, que é o perfil do cliente ideal, que não é uma ferramenta usada muito por UX, ele é mais usado por quem trabalha com growth hacking ou até mesmo por marketing, mas
Nós chegamos a um consenso que essa seria a melhor ferramenta para traçar, então, o perfil desse cliente que precisaria ser atendido. E eu não sei se todos têm familiaridade com essa ferramenta, mas o ICP ele é uma ferramenta exclusivamente para clientes B2B, ou seja, para pessoas jurídicas. Ele não se aplica a, por exemplo, o consumidor final. Outro ponto é que o ponto de partida dele, a empresa já precisa ter uma base de clientes existentes, ou seja, eu não posso ser uma empresa nova no mercado que eu nem tenho cliente cadastrado, eu preciso ter um ponto de partida que é uma base de clientes cadastrados já. E aí, o que a gente faz depois disso? A gente traça o perfil do cliente, primeiramente, e coloca tudo numa on-page, e através de que a gente pega essas informações? Da pesquisa Quant, que eu citei, que a gente vai nos clientes e vai pesquisando as informações, pergunta para ele o que ele precisa, qual a dor, a gente faz observação também, em alguns casos, dependendo do produto. Nesse produto especificamente, a gente também teve testes de usabilidade, colocou o cliente para tentar navegar, para ver qual que seria a experiência dele. A pesquisa Quali, a gente fez com alguns stakeholders, pessoas que estiveram na linha de frente, tanto no desenvolvimento do produto, quanto na abordagem com clientes. E pesquisa Desk também, para ver outras ferramentas do mercado, como que elas funcionavam e como que era a adesão de clientes dentro desse perfil aí de produto. Com essa informação, nós chegamos nessa one page aqui, que vai mostrar o quê? Vai mostrar um perfil ideal de cliente para a gente buscar dentro de uma base existente. Então, a gente tem o segmento, as verticais desse segmento, a geografia, em que lugar do país, o tamanho dessa empresa, ou seja, qual que é o porte dessa empresa, processo de decisão, se ele é um processo que é de cima para baixo ou de baixo para cima, se a gente precisa abordar primeiro quem está na base ali da empresa ou se a gente já tem que ir direto nos decisores, áreas envolvidas que precisa estar envolvida nesse projeto, ou seja, eu vou falar de uma plataforma, eu tenho que envolver a TI, eu não posso simplesmente chegar em quem trabalha na área comercial, por exemplo, no atendimento, que era o caso dessa ferramenta. A gente identificar quais são os principais problemas comuns de todos esses clientes, perceber o valor, o que eles percebem, quem mais ali na empresa percebe o valor nessa entrega, é o diretor, é o atendimento, é um supervisor, qual o tipo de comunicação predominante, qual época do ano seria apropriada para esse cliente ser abordado, quais são os objetivos desse cliente, atributos notáveis, o que pode fazer ele tomar uma decisão, objeções declaradas do cliente, cargo do tomador de decisão e fatores de decisão de compra. Todos esses são pontos que a gente coloca nessa one page para nortear o próximo trabalho, que é o quê? O próximo trabalho aqui foi pegar tudo isso que a gente levantou e procurar na base existente da empresa clientes dentro daquele perfil. Então, a gente vai e cria clusters, coloca prioridades dentro desse cluster e faz uma lista de ICP. Na prática, aqui eu não coloquei os dados reais, deixei zerado, mas a gente tem um gráfico que a gente vai, dentro daqueles 4 clusters que a gente cria, a gente vai ver quais têm mais potencial de compra imediata, quais têm menos, e a quantidade de clientes que tem em cada cluster. E, em cima disso, o time comercial já vai direto em clientes que têm, vamos assim dizer, o coração mais sensível para ouvir e até mesmo para comprar. Dentro disso, a gente faz um filtro de dados daquilo que foi importante para aquele time. Por exemplo, eu preciso saber por estado, por regionais, por score, por área de atuação. A gente vai e cria todo esse filtro e, enfim, entrega para o time que vai fazer essa alavancagem todos esses dados. Então, ele consegue pegar ali o CNPJ, quem é o cliente, onde ele fica, quem é o contato, telefone e tudo, ou seja, eu passo para ele algo um pouco mais refinado, apurado, para ele poder começar, enfim, a acertar a mão no alvo do cliente que ele precisa realmente para vender esse produto. Foi assim que nós chegamos à conclusão que a persona, ela não ajudaria muito o time pelo fato desse cliente aqui em específico ser um cliente corporativo, um cliente que não adianta você saber se ele gosta de ir ao cinema no fim de semana, ao clube, se ele gosta de viajar, porque a gente precisava de um resultado mais rápido. O ICP, ele é uma ferramenta usada muito em growth hacking para poder realmente ter crescimentos mais rápidos de vendas. E foi assim que nós, então, chegamos à questão do ICP. E eu comecei falando sobre em que os ambientes de inovação apostam, e eu quero fechar em quem os ambientes de inovação precisam apostar. E eu coloquei aqui que precisa ser nas pessoas.
porque o CX, UX e UI, como a gente falou no início, eles se misturam muito no mercado, os próprios amigos de time confundem o papel desses profissionais, cada um tem um papel diferente, eles têm coisas semelhantes, mas eles são diferentes. E eu coloco aqui também que a gente tem que começar a olhar para o UX também, que é o Employee Experience, que é aquela pessoa que está do outro lado que vai falar com o cliente. Não adianta nada eu construir uma boa jornada, eu construir uma boa persona, um bom ICP, se a pessoa que vai ser o ponto de contato, ou se a ferramenta que vai ser o ponto de contato, que lá no final das contas tem sim um UX por trás, se ele não está tendo uma boa experiência. Ele precisa entender que esse conjunto todo realiza uma boa experiência para o usuário. Então, eu concluo aqui dizendo isso, que a gente precisa pensar aí não apenas só no cliente, mas pensar que o nosso cliente interno é nosso cliente também, e que tudo que a gente desenvolver, ele tem que fazer sentido para o cliente, mas tem que fazer sentido para a organização também. É isso. Muito bom, André, muito bom. Gostei bastante. E muitas vezes a gente cria uma coisa, né, que parece ser super legal para nós que estamos criando. Então, os gerentes de produto ou os product owners, né, agora, né, na cabeça dele ele está criando o melhor produto porque ele conversou com muita gente e ele mapeou as personas e ele desenhou aquilo que no business case estava tudo lindo, mas a gente vê que no momento de escalar algo, o grande desafio é que a força de venda ela entenda todo esse processo que aconteceu anterior a ele, né? Então rodou ideações, preparações, desenvolvimento, MVPs, pesquisa, e de repente chega um produto na mão do vendedor na ponta. Puf. É que um treinamento de 1 hora, de 2 horas, a gente acredita que esse vendedor vai absorver toda essa história. Na verdade, não, porque ele está preocupado com a meta dele, com o chefe que está no pescoço, com o cliente que está reclamando de alguma coisa, com a carteira de clientes deles, que às vezes não é pequena, e mais essa absorção de conteúdo, que é quase um nascimento de um filho, né? Então, excelente ponto, como transformar esse aprendizado interno e empoderar aquele que precisa ser a ponta de lança, né? Na voz, né? Na nossa voz, a voz do PO na ponta, vendendo. Eu achei bastante interessante, acho que é um ponto para escala, né? Que ainda muitas empresas, muitas startups têm dificuldade na escala, porque na hora da verdade é a hora de vender, né? É a hora de sair com a pasta debaixo do braço, né? Ou marcar reuniões no Google e entender se aquele comprador ele se identifica com as personas ou com o público-alvo que a gente desenhou. Gostei bastante e queria que você comentasse um pouquinho do pós, né? E aí? Vocês fizeram todo esse trabalho, vocês criaram os novos clusters, redesenharam os compradores baseado quem era mais sensíveis em preço, quem era mais sensíveis à tecnologia, quem era mais sensível à dor, né, que estava resolvendo, e como que tem sido essa nova jornada pós-implementação dessa ferramenta. Se você puder comentar alguma coisa, ou se a força de venda já está usando essa nova estratégia. Essa ferramenta está sendo testada agora pela primeira vez no Brain ainda, no Squad Scala, que foi colocado justamente para fazer essa alavancagem. Então, a gente está em teste dela, mas pelas notícias que eu tenho tido, tem sido muito bom, porque realmente você já vai num cliente que você não precisa ficar contando, tentando modificar o modo de pensar dele, que ele tem que entender que ele precisa, que é um pouco que a Betânia falou. Às vezes ele nem sabe que precisa que tem aquela dor. Aquele mapeamento, a gente já pegou clientes que têm a dor, ele já entende que tem esse problema. Então, a facilidade dele entender a sua plataforma e querer ela para ele é muito maior do que para um que eu vou ter que começar a alfabetizar ele digitalmente. Então, ela está em teste, mas eles estão gostando já dos primeiros resultados. Legal. Eu acredito que é aplicável também nos produtos de IoT, né, Betânia? Essa estratégia para produtos mais diferentes do core, onde o vendedor ainda tem certas incertezas de como abordar, qual a proposta de valor, com quem falar, quem é mais sensível a isso, que a gente possa clusterizar mais. O que você achou, o que você
Você acha que tem fit também com os produtos que já estão dentro da BU? Com certeza. Achei super interessante, gosto muito. Primeiro, assim, até antes de comentar da ferramenta, acho muito legal desmistificar um pouco do UX voltado só para a plataforma, só para o digital. Então, achei isso muito legal, André, trazer esse cenário. E da ferramenta, achei super interessante. Eu acho que faz parte ali da jornada de aquisição e ofertas, né? A gente conseguir fazer com que o produto chegue, a mensagem chegue, a experiência de compra do cliente, falar com o canal ali, né, que está fazendo a oferta para ele ser interessante. Então, acho muito, muito válido. Parabéns. Muito bom, André. Talvez um dos casos mais, quando você estava falando um pouco do UX também na experiência física, né? Talvez um dos casos de sucesso com maior relevância global tem ainda na minha mente aqui está aquele caso da GE, né, da General Electric, que ela pega equipamentos tão complicados, né, que foram feitos para grandes hospitais, mas quando ela leva para um ambiente de pediatria ou crianças que precisam fazer uma tomografia ou uma ressonância magnética ou estão em processo de hemodiálise ou de rádio ou de químio, todo aquele ambiente hospitalar não é nada atrativo para uma criança que está num momento lúdico, né, e precisa, de alguma maneira, ser inserido numa história. E para quem não conhece esse case, a GE fez uma estratégia muito positiva, porque ela redefiniu a história em cima dos seus equipamentos, né? Ela, por exemplo, uma ressonância magnética, ela cria um ambiente, por exemplo, do Toy Story, e começa a contar o porquê que é interessante, antes mesmo no pré-atendimento, né, naquela sala de espera, que aquela criança entraria no mundo da Disney, entraria no mundo do Buzz, e para isso ela precisava entrar numa nave. E aí, quando ela entrava naquele ambiente de ressonância magnética, aquele equipamento, que parece uma nave, já estava decorado com as cores do Toy Story, a música já de fundo, o enfermeiro com a roupa diferente, e tudo aquilo ali faz com que a criança, né, antes temerosa pelo processo de repetir exames daquele tipo, ela mergulha dentro daquela história e seja um momento de menos estresse num processo de fazer um exame tão complicado, né, e que tem que ficar parado e não pode respirar e não pode fazer, não pode abrir a boca, e não pode abrir os olhos, né, num equipamento tão pesado. Talvez a GE ela tenha descoberto, né, no processo de storytelling, a importância de redefinir não só aquilo que era digital, mas também o físico, né? Também a criação de experiências dentro do físico em hospitais para esse tipo de produto. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, né, o que vocês acham do uso de storytelling, seja para defender uma ideia, né, nos pitches, né, nos famosos pitch decks ou no pitch elevator, né, no elevator pitch, e também nesse processo de inserir usuários, né, dentro de um processo de imersão diferente para que cause aquela experiência do uso de produtos e serviços. Queria que vocês comentassem um pouquinho, o André ou a Betânia, desse uso do storytelling dentro do design. Falar aí, Betânia, primeiro? Pode ser, bom, eu acho fantástico, assim, vocês estão vendo que até os cases que o NASA está trazendo, tudo passa por isso que a gente falou. Se a gente conhece muito bem aquele público, né, no caso aqui o público infantil, se a gente entende o contexto que ele está inserido, o momento dele, a gente entende que naquele momento a gente tem uns momentos de verdade, como a Andrea falou, né, a gente tem gatilhos para tornar aquilo mais leve, né, para tornar aquilo melhor, né, para trazer aspectos positivos, né, para encantá-lo, sempre é muito legal. Nesse caso infantil é sensacional, né? Eu acho que o NASA, enquanto pai com criança em casa, sabe, né, o que é isso, né? A gente conseguir usar o lúdico, a imaginação, né, e formar caráter, né, formar pessoas, encorajá-las, né, encorajar as crianças. Então, acho super, super legal. E nesse exemplo aí, eu acho interessante essa mistura do físico com o digital, que a gente estava falando, porque é um equipamento, né, que se for pensar digital, que vai ser utilizado para um exame,
mas é aquilo que eu falei no final. Se esse enfermeiro não estiver engajado naquela causa, se a pessoa que está na recepção, que começa toda essa jornada lá com essa criança, também não está engajada, o encanto acabou, porque não adianta ter decoração, não adianta ter música de fundo e não adianta o equipamento ser decorado. Por essa razão, eu sempre enfatizo isso, que realmente o colaborador, aquela pessoa que está na linha de frente com o cliente, ele tem que ser tão empolgado quanto o cliente que a gente quer empolgar. Eu acho bem interessante storytelling ser utilizada, eu sou super suspeita para falar, porque eu já fiz um curso de 1 ano de storytelling, eu sou assim, apaixonada no tema. Eu vejo que storytelling ela é útil para tudo na vida, para educar filho, para negócios, para tudo. E a questão da storytelling, realmente, em tudo que você hoje, se você parar, você começa a ver storytelling em tudo. Em praticamente tudo que você faz, seja realmente no digital quanto no físico. E tem coisas que vão começar no físico e vão terminar no digital, de maneira que storytelling te envolva. Então, eu até lamento, porque em UX eu fiz uma pós de 18 meses em UX e não falou de storytelling em hora nenhuma, porque o foco deles era muito realmente a experiência e tudo. Eles citaram storytelling, mas não existia uma disciplina dedicada. Eu vejo que quem, né, estiver aqui assistindo, que não tem essa disciplina no seu curso, que procure um curso à parte, porque a storytelling ela ajuda muito nessa experiência. Se você for pensar assim, o cinema que eu dei de exemplo ali, ele quer te trazer uma boa experiência, mas ele começa a experiência lá no hall de entrada, ou seja, nem é ainda aquele momento que você espera tanto, que é o filme, mas toda a experiência ela é construída e existe sim uma história por trás disso. E a gente precisa identificar o perfil desse cliente que vai ser o nosso alvo ali, que vai ser a nossa persona, vai ser o nosso ICP, e saber qual é a storytelling que a gente vai fazer. Esse ICP, inclusive, que eu apresentei, um dos materiais de abordagem tem uma storytelling na apresentação, porque como é um cliente que é um pouco mais difícil, se você pensar assim, não, que o cliente você senta ali e às vezes em 1 minuto você convence ele. Então existe sim uma storytelling por trás disso tudo, que ele vai se ver dentro daquela história e ele vai querer ouvir mais, continuar ouvindo a sua solução para aquele problema. Então storytelling para mim é fundamental. Muito bom, obrigado, agradeço muito. E vou colocar no chat para quem quiser conhecer um pouquinho mais 2 temas. Esse tema da DGE, vou colocar um link. Também vou colocar um curso do mestre das histórias, né? Um mestre dos mestres da história que chama Neil Gaiman. Ele fez na Masterclass, tem um curso dele sobre storytelling, né? É o grande, talvez um dos maiores nomes da literatura global hoje vivo, né? Seja ele. E eu vou colocar os links aqui. Já passo a palavra então para Renata. E já muito feliz aqui dela poder compartilhar um pouco da sua experiência conosco, falar de ferramentas, falar um pouco sobre como ela tem trabalhado com CX como educadora e também como colaboradora do Itaú. Com você, Tudo Renata, bem? bem-vinda. Obrigada, Nasa. Tudo bem, Nasa, Andréia, Betânia? Eu pude acompanhar um pouquinho assim a apresentação de vocês, nossa, super densa, profunda, completa. Parabéns, muito bacana. Obrigada pelo convite, Nasa, de estar aqui. Desculpa, eu não estava com a câmera ligada. A gente realmente se tornou assim pessoas que a gente consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Ah, que bacana que você colocou. Eu gosto muito desse escritor, do Neil Gaiman. Grande escritor. Eu, inclusive, tive uma questão com o meu Zoom aqui, recente, mas não estou conseguindo compartilhar. Não? Deixa eu ver. A Sabrina está por aí? Tenho, né? Colocar como co-anfitriã. Co-host, né? Pode ser. Você tá, Renata. Deixa eu só confirmar aqui, tentar de novo. Vou te tirar e colocar de novo, tá? Para ver se dá certo. Ah, agora foi. Deu? Deu. Ok. Bom, na verdade eu vim complementar, né? Eu acho que o que a Andrea trouxe, enfim, a Betânia, eu acho que grandes profissionais aí trouxeram muitas coisas. Enfim, acho que mais pensando num complemento aí para a gente poder bater um papo também depois.
E aí fiquei pensando, né, do que trazer em relação a esses temas aí que tanto nos impactam, né? Então, primeiro eu queria dar boas-vindas, enfim, sempre agradecer o convite aí, eu não conheço todos e todas aqui, mas enfim, fico super à disposição. Essa sou eu, enfim, hoje eu trabalho no Itaú, como a Nasa comentou, eu sendo completo 10 anos de banco, já passei por diversas aventuras, eu costumo dizer, né? Porque eu entrei na área de tecnologia, dentro da área de inovação, para trabalhar com inovação dentro da área de tecnologia, fiquei alguns anos, e no comecinho da área de UX ainda, quando a gente falava muito do tema de usabilidade, né? Depois, enfim, o tema foi ganhando maturidade, né? Em termos de empresa mesmo, e hoje a gente tem uma estrutura muito grande, né? Muito com olhar de CX, né? Ou seja, muito mais ampla, muito mais estratégica, e eu entendo que é uma oportunidade mesmo, né? Então, fiz algumas transições, né? Então, fiz transições para a área de negócio, e eu gosto de falar que um designer, independente se ele tem uma formação em design ou não, né? Mas se ele trabalha com produto, com experiência, ele tem esse mindset de melhorar a vida das pessoas, ele pode estar em qualquer área, né? Em qualquer local. Então, eu passei por outras empresas, passei pelo Terra Networks, fiquei algum tempo na Editora Abril, trabalhando nos sites das revistas femininas Nova, Cláudia e Gloss. Tive uma passagem pelo Rio de Janeiro, que foi incrível, também na Casa de Cultura Digital, e aqui estou eu. Gosto de falar que eu sou budista, enfim, já faz 20 anos que eu pratico. Eu tenho um lado muito empreendedor desde pequenininha, sempre estava inventando, enfim, algo. Eu tenho uma lojinha com a minha mãe, de empanadas e cheesecakes, e eu acho que a curiosidade é o que me move aí a estar transitando, enfim, porque acho que essa área, ela permite, né, que a gente possa transitar, enfim, e se movimentar junto com ela, né? Então, acho que mais, enfim, trazendo algumas provocações, queria deixar muito... Eu não consigo ver o chat todo o tempo, Nasa, mas aí você me ajuda se tiver algo que eu perdi. Mas se vocês quiserem me interromper, perguntar, enfim, trazer pontos de vista de vocês, assim, que seja um bate-papo aqui, enfim, não é... Embora a Nasa falou, né, educadora, eu dou aula em algumas escolas, assim, mas a minha intenção não é dar aula, enfim, trocar com vocês, enfim, e deixar esse bate-papo super aberto aí. Mas eu sempre gosto de trazer esses pontos, assim, né, quando a gente pensa a experiência do usuário, né, design thinking, inovação, disrupção, né, transformação digital, são termos aí que, na verdade, vêm se tornando cada vez mais comuns, né, em diversos setores aí, e acho que tem todo um boom, né, em todos esses temas, justamente porque que o mundo fala, né, sobre a importância da experiência do usuário, né, sobre a experiência do consumidor. E a disrupção em si, né, ela é uma palavra aí que já está no vocabulário, enfim, né, justamente por conta dessa necessidade da gente levar valor, né, para as pessoas. Eu trouxe esse gráfico que eu gosto bastante, assim, né, eu acho que é importante sempre, como designer, enfim, como estrategista, pesquisadora, assim, meu viés ele é muito mais voltado para a pesquisa, né, do ponto de vista do design, mas eu acho muito importante a gente olhar tudo que acontece no contexto externo, né, então eu gosto de trazer que a questão da tecnologia, né, do quanto ela vem avançando, ela é um dos fatores e dos aspectos, né, que vem provocando essa disrupção e essa chacoalhada em todos os setores, né, tem um profissional que é o Peter Diamandis, que ele diz, né, que nós somos pensadores locais vivendo em um mundo exponencial, né, então realmente a gente percebe essa mudança, né, esse ambiente cada vez mais incerto, né, mais digital, acelerando as mudanças e forçando principalmente as organizações a evoluírem de forma mais rápida, né, então essa questão da tecnologia a gente percebe que e o design com isso, né? E o UX, enfim, onde que entra tudo isso? É justamente, eu vejo que é inevitável, né, que a gente consiga melhorar, né, a experiência dos nossos consumidores. Eu não sei se todos aqui trabalham, né, com UX, com CX, enfim, são de áreas de produtos, áreas de marketing, áreas de serviço, até penso se vocês quiserem compartilhar no chat, eu até consigo ver, até para ter uma visão. Eu também não gosto muito de falar sobre, de usar muito designês, né? Porque eu acho que a gente tem que ter uma linguagem que a gente conseguir chegar em todas as pessoas. Mas acho que esse é um ponto importante, né? A gente vem passando, né, pelo que a gente chama de transformação digital, né? Então, eu percebo, né, de que onde qualquer mercado, né, que trabalha com produto, né, que trabalha com serviço, com processos, inevitavelmente está passando por essa ruptura, né? São alguns prints aqui, né, enfim, que me chamam bastante atenção, que foi logo no início da pandemia, né, que trouxe essas matérias, né, de que 5 anos, né, em 3 meses,
Então, eu achei bastante forte isso do ponto de vista da gente entender, né, que os mercados e indústrias, provavelmente daqui a alguns anos, eles já estão sendo impactados, reinventados, eles estão criando, né, enfim, novos produtos, serviços, ou estão até morrendo, né? Muitas empresas fecharam, muitos pequenos, grandes, enfim, estão precisando, na verdade, precisaram pivotar, né, mudar, enfim, o seu modelo de negócio, e muitas estão nascendo também, né, justamente para poder quebrar esse status quo que a gente vive, né. Então, eu vejo que a pergunta que fica, né, tem um mercado muito grande, né, por trás desses profissionais para, de fato, desenvolver e pensar nesses novos produtos, né, como serão esses novos produtos, né. Então, essa velocidade, ela é cada vez mais rápida, a gente sente, a gente percebe, né? Enfim, a gente percebe que as tecnologias, cada vez, elas são mais incorporadas na nossa vida. Quem diria, né, que a gente estaria, enfim, podendo... eu falo que, às vezes, assim, né, nas minhas aulas tem alunos, né, assim, que estão de diversas cidades, até já aconteceu de estar em outros países, enfim, realmente a gente está tendo essa... É lógico que a gente é privilegiado do ponto de vista da gente poder estar à frente disso. Ainda tem muitas pessoas que não estão conectadas, né? Mas isso tende a mudar, né? A gente percebe esse avanço. E o Peter Diamandis, ele fala um pouco, eu gosto dessa frase, né? De que as pessoas não têm ideia do quão rápido as coisas estão mudando, né? E ele, tem um dos livros dele, né? Que chama O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa, que ele vai argumentando sobre essa questão da inovação, né? Do quanto a inovação tecnológica, ela, na verdade, muda comportamento. Então, né, os seres humanos, eles vão criando tecnologias e essas tecnologias vão mudando os nossos comportamentos, né? Se a gente olhar para trás, talvez, né, 20, menos até 30 anos atrás, a transformação dos hábitos de consumo e comportamento é muito diferente, né? Então, em termos de opção de serviços, de produtos ali, as pessoas, né, o consumidor ali, ele tinha acesso, né, ao que era anunciado ali na televisão, no jornal, na imprensa, enfim, era muito limitado, né, em termos geográficos, enfim, as pessoas não tinham muita voz para poder reclamar se elas estavam insatisfeitas, e hoje isso está mudando, né, de uma forma bastante expressiva, né, então os consumidores cada vez mais, eles na verdade têm o planeta ao seu alcance, né, no tempo, né, assim, num tempo muito mais rápido, né, então a gente consegue ir além da questão geográfica, e tem essa questão do atendimento, né? Então, as pessoas usam os canais, as redes sociais, enfim, para se manifestar, e a gente sabe que muitos negócios, eles acabam se dando muito mal, né? Por não atender bem, por exemplo, o seu cliente dentro daquele tempo ali, dentro daquele momento, ou por oferecer uma experiência que é insatisfatória, né? Eu gosto desse exemplo também, né? Eu acho que se a gente olhar do ponto de vista da música, né? Que eu trouxe um exemplo do Spotify, né? Do quanto mudou, né? A forma como a gente consome, né? Quando a gente fala comportamento, eu gosto do Spotify, enfim, é só um exemplo, mas poderia ser qualquer outro exemplo relacionado a esses novos produtos digitais, né? Mas o Spotify traz muito essa questão, né? De que você pode ouvir, né? Qualquer música, sem, na verdade, possuir a música, né? Então, você está pagando por um serviço ali que ele oferece. Então, se a gente parar para pensar, né? Enfim, eu não sei a idade de cada um de vocês, assim, mas eu acredito que talvez vocês se lembram, né? Dessa mudança. Eu vi que acho que foi a André que trouxe assim, uma questão, né, do LP, né, do CD. Então, tem toda uma mudança ali dessa lógica, né, do MP3 para o iPod, enfim, né, seguido aí por Spotify, Apple, sei lá, Deezer, o que quer que seja, enfim. Então, antes a gente era meio que obrigado, né, a comprar uma música, o CD ali, o álbum inteiro por causa de uma música, né? Então, isso mudou. Então, é super importante a gente compreender, né? Esse gráfico, ele aparece em muitas palestras, enfim, aulas, mas eu gosto de falar sobre ele, né? Eu acho que ele reforça muito esse momento que a gente vive, essa mudança de lógica, né? De que, de fato, a gente vive nessa era que a gente chama de experiências e que ela transita para uma lógica ali onde a gente está vivendo um mix ali entre produto digital, serviço, transformação, experiência, né? Porque, de fato, o que é um produto, né? Eu sempre gosto de falar que produto é valor, né? O que é um produto digital? Antes a gente falava um produto, eu falava assim, por exemplo, esse copo aqui, esse celular, ele é um produto, né? Mas cada vez mais os produtos, eles passam a se tornar intangíveis, né? Eles trazem muito essa lógica de serviço por trás.
Então, eu gosto muito, tem um TED Talk que acho que vale assistir, né, que é do Joseph Weiner, que eu deixei embaixo o nome dele, caso alguém tenha curiosidade, que ele explica, né, enfim, sobre essa questão, né, do quanto mudou desde a economia lá dos commodities, ali ele traz o exemplo do café, até a gente chegar, né, na economia dos produtos. Então, antes a questão do grão era muito importante, né, depois a gente começou a comprar o café no mercado, depois veio, né, assim, toda essa lógica de serviço aí, da gente poder já comprar o café feitinho, cappuccino, não sei quem gosta de cappuccino, quem gosta de pingadinho, de expresso, de mocatino, enfim. e depois as pessoas passaram a dar valor pela questão da experiência como um todo, né? Então, todo o aspecto, toda a atmosfera, todo o ambiente que a gente consome, né? E aí, acho que Starbucks é um ótimo exemplo, mas é interessante que nessa questão da pandemia, a gente percebeu que, né, fomos, assim, na verdade, praticamente obrigados a viver dentro de um contexto de isolamento, mas muitas empresas, né, até aquela Brew Beer, esqueci, acho que é Brew, eu acho que é Brew Beer, eu vou lembrar. Mas, enfim, é uma empresa que, na verdade, eles conseguiram reconstruir a experiência, né, de ir a um bar, beber, para que as pessoas pudessem socializar, pudessem estar juntos, né? Então, a gente está nesse momento, né, de migrar de uma era, né, de prazer em ter as coisas, né, para essa era de poder experimentar, né, de poder buscar menos compra, né, e mais construção de relacionamentos. Então, mas talvez aí possa, puxa, mas o que o design tem a ver com isso, né? UX, CX, UI, enfim, é uma chuva de letrinhas aí. Eu gosto de falar que, além de, enfim, de experiência, né? Que uma boa experiência também, ela aumenta o diferencial competitivo, né? Isso de qualquer empresa, ela pode ser pequena, ela pode ser grande, e eu acho que esse é um aspecto, assim, né, que não é só o Itaú, uma empresa pequena, mas todos buscam por isso, né? Essa frase é do Thomas J. Watson, né? Na verdade, que ele trabalhava lá na IBM, e ele trouxe, né? Foi um site que ele teve ali caminhando, né? Se eu não me engano, sei lá, na Quinta Avenida de Nova York, eu não conheço, mas isso foi na década de 50, e aí ele viu, assim, né? Que tinha uma exibição de máquinas de escrever da Olivetti coloridas, que estavam na calçada e as pessoas podiam experimentar aquelas máquinas, né? E aí tinham pessoas conversando, coletando aquelas percepções do como que era experimentar aquela gente década de 50, né? E aí, assim, né, a Olivetti era uma loja super moderna, assim, super iluminada, né? E aí, quando, né, o Thomas J. Watson pensou, falou, puxa vida, né, aqui na IBM, tipo, os nossos computadores são meio monótonos, meio quadradões, né? Não sei quem teve aí também, mas minha mãe teve. Tinha aqueles disquetões ali, e que também, né, assim, enfim, era legal ter, né, poder ter um computador dentro de casa, mas enfim, ele percebeu, assim, que o design tinha um aspecto importante ali, né, que essa questão da experiência, não só do visual em si, né, mas dessa questão da experiência, ela poderia ser um diferencial de concorrência. E aí essa frase nasceu, né, que um bom design, ele é um bom negócio. A partir daí, né, a IBM contratou uma consultoria, né, enfim, aí começou a investir, ali trouxe, é uma das primeiras empresas, assim, das mais antigas, né, enfim, até quase da mesma idade ali do Itaú, que investiu muito em design, né. Teve um momento ali, logo de cara, eles contrataram, acho que 1.000 designers, assim, foi um número muito grande, assim, e realmente para mudar a cultura, né, da empresa. Eu trouxe também o Steve Jobs, que eu acho que é uma referência, enfim, acho que para a gente falar de todos esses temas, né, de inovação, ele traz esse aspecto, né, de que o design, né, eu trouxe, ele se expressa em produtos e serviços, né, então ele dizia, né, que o design é uma fundamental de uma criação feita pelo homem que se expressa em sucessivas camadas, né, externas, né, de produtos ou serviços. Então, talvez quando a gente pensa em desenvolvimento de produtos, qual que é o nosso papel como profissional? De novo, de UX, de CX, de produto, de marketing, de vendas, de negócios, enfim, a engrenagem está tudo junto, né? Porque no fim a gente quer oferecer uma boa experiência para os nossos clientes, nossos consumidores. Mas a gente precisa ser capaz, né, de responder de fato assim, que era o que ele provocava e diversos outros pensadores, enfim, que trazem esse aspecto também, né? Qual que é o problema que a gente está resolvendo? Né? Quem são as pessoas que têm esse problema, né? O que a gente quer alcançar? Quais são os nossos resultados? Então, eu acho que, independente, assim, eu gosto muito, assim, né? Eu fiquei pensando, o NASA falou, de repente trazer algumas ferramentas, algumas técnicas, eu fiquei pensando, nossa,
eu acredito que é tão importante, né, a gente, essa questão isso é uma questão pessoal e do que eu vivo, assim, nesses 10 anos de empresa. A questão cultural, ela é a mais difícil, né, essa transformação cultural, né, de fato, essa mudança de mindset, para que a gente consiga realmente responder essas perguntas o tempo todo. Né, assim, qual que é o problema que eu estou resolvendo? Quem são as pessoas, né, que têm esse problema e qual que é o resultado que eu busco, né? Então, quando a gente começa a entender isso, de fato, a experiência de um produto ou de um serviço, enfim, não só da interação, né, da sensação, mas tudo isso começa a fazer sentido, né? Então, esse é um pouco do pensamento do design, né, que eu entendo, né, combinado a uma visão de produto físico e digital, que eu acho também, não sei se foi a Andréia ou a Bettina que estavam comentando essa questão do físico e do digital, né? Então, seja físico, seja digital, né, o objetivo é o mesmo, né? Além da aparência, além da sensação, qual o problema, né, que eu estou resolvendo. Não tem como falar experiência do usuário sem falar desse senhor muito simpático, né, o Don Norman, enfim, que acho que inevitavelmente a gente acaba se esbarrando nele, né, ele eu acho que é um guru, um gênio vivo aí, enfim, super ativo na comunidade, tanto ele, né, o Don Norman, quanto o Jacob Nielsen, que também é um grande mestre aí da usabilidade, enfim, eles, quando definiram o termo, né, que foi lá em 85, lógico que muita coisa mudou. Quando a gente fala década de 80, a relação com computadores era muito diferente, né, com sistemas do que a gente tem hoje, né? E aí, de fato, ele trouxe, é um coach dele, né, de que a experiência ela envolve todos os aspectos da interação do usuário final com a empresa, seus serviços e seus produtos. E aí é interessante entender, por alguma razão, aqui no Brasil e em vários lugares do mundo também, ficou-se compreendido de que o X e o X, a gente olha para canal digital. E aí CX para físico. E assim, gente, isso não existe, assim, isso foi algo que foi acontecendo, e é muito interessante que tem vídeos recentes dele, assim, falando, né, assim, de quando eu cunhei o termo lá atrás, né, era um outro contexto, né, mas em nenhum momento, mas assim, quando ele fala, né, envolve todos os aspectos da interação do usuário final, empresa, serviço e produto, é tudo. É lógico que por uma questão até de entendimento aí, as áreas foram se construindo e o mercado ficou bem dividido, né? Agora a gente está tentando juntar tudo de novo, e eu falo que isso não é só de novo, Itaú, isso é mercado. A gente separou, agora a gente está tentando, como que a gente trabalha todo mundo junto, né? Porque tanto áreas, né? Então se um é UXer, né, trabalha com a experiência de usuário, outro é UI, trabalha muito com a visão de interface, né? O CX trabalha, enfim, com a experiência como um todo, né? Enfim, pensando na marca, ponto físico e digital, ou seja, a experiência é a mesma. Assim, o cliente, o consumidor, quando ele vai falar com uma empresa, ele espera o atendimento daquela empresa. Então, todos os pontos de contato, eles precisam fornecer uma boa experiência. Eu gosto muito de falar assim que cada ponto de contato é uma oportunidade que a gente tem de ter uma conversa com o meu cliente. Então, pensa assim que cada ponto de contato, não importa a área que eu estou, mas eu tenho a oportunidade, puxa, de repente no momento ali da compra, da finalização, de repente um feedback, enfim, é o espaço físico, sempre é um momento de iniciar uma conversa e entender qual que é a percepção desse usuário, né? E aí eu trouxe esses dois gráficos também, que também gosto muito, que são diagramas, né? Do lado esquerdo, quem desenhou, né, foi o Dan Safer, que também uma super referência do design de interação, escreveu alguns livros, assim, ele é um cara super renomado, acho que é um dos grandes nomes aí, na verdade, que ajudou a reforçar a disciplina, a questão da interação, do design de interação, né? E ele trouxe essa questão, né? Será que, de fato, UX, né, User Experience, pode ser considerado uma disciplina em si? Né? Ou melhor, será que a gente consegue projetar, né, a experiência do usuário, né? Então, o grande ponto, e aí do lado direito tem um outro gráfico, depois foi redesenhado por um outro profissional que chama Elvis Precision. E tem diversos outros diagramas, porque no fim ele é um grande guarda-chuva, um diagrama que ele só cresce, mas o que fica compreendido é que a experiência do usuário, né, ela não é só uma técnica, né, ou uma etapa de um processo, né, muitas vezes a gente percebe, assim, que às vezes, tanto o profissional, enfim, que trabalha dentro dessas áreas, ou mesmo o usuário, o cliente, o consumidor, são envolvidos em alguma etapa ali específica do projeto, né? Ou de uma entrega, enfim.
Mas de fato é uma disciplina que ela se apoia em muitos processos, né? E ela incorpora outras disciplinas, questões da psicologia, né? Da antropologia, das ciências da computação, enfim, deixa eu ver, tem outros desenhos ali, design gráfico, desenho industrial, né? Arquitetura de informação, ciência cognitiva e por aí vai. Então, mas acredito que o primeiro requisito aí para trabalhar com UX, né, com CX, de fato como que a gente consegue atender, né, as necessidades ali do nosso cliente consumidor sem complicação ou problema, né, minimizando ao máximo assim, o nível de frustração, de mal entendimento, enfim, de fricções, né? Essa que é a dificuldade, né? Como que a gente consegue entregar simplicidade, né, elegância, enfim, um bom atendimento ali e de fato ainda permitir que o usuário assim, ele fique alegre assim, né? Sinta prazer de usar aquela experiência. Parece muito simples, fala simples, né? Na prática a gente sabe que não é, que os processos, enfim, de novo, as áreas elas acabaram se separando, isso de forma geral, isso é o mercado, né? O mercado está se reconfigurando. Acredito que a pandemia está acelerando esse processo, né? Enfim, de fato a gente entender que os pontos de contato precisam ter conectados, ou seja, a área comercial precisa conversar mais, enfim, né? A gente precisa que físico e digital se conversem, enfim, que as estratégias estejam alinhadas. Mas, enfim, eu acho que é um ponto interessante. E aí eu fiquei pensando, né, enfim, sobre esse tema, né, UX, UI, essa chuva de letrinhas, né? O UX em si, ele é a parte integrante, né, da experiência como um todo, né? Porque, assim, o UX, assim, ele é o CX, né, o Customer Experience, ele costuma focar no produto, na experiência como um todo, em toda a sustentabilidade de todo esse produto, né? Quando a gente fala de UX, é esse termo que ele está mais voltado ali para a gente entender essas necessidades mais profundas, né? De quem que é o meu usuário, de fato, como que a gente cria produtos ali, eu vou chamar de irresistíveis, tá? Que a gente tem que, acho que o nosso desafio é criar produtos irresistíveis, porque produto ruim, tem muito produto ruim, né? E assim, já é difícil. Você vai no mercado, enfim, você abre assim, às vezes fico pensando, né? E também tem toda uma questão por trás que eu gosto de estudar, que é a questão da ciência do comportamento, né? Que é a questão da sobrecarga de escolha, né? Hoje é tanta opção que as pessoas ficam cansadas, assim, né? Então, como que a gente consegue trabalhar com essa questão, né? De minimizar ali a sobrecarga de escolha do usuário, de considerar que o nosso tempo de atenção, ele é limitado, ou seja, eu tenho às vezes assim, alguns segundos ali para poder capturar a atenção do meu consumidor e falar, né, e tentar mostrar ali os benefícios do meu produto, enfim, do meu serviço. Então, eu acho que é super bacana, né, quando a gente olha a questão do UI, né, do quanto é super importante, né, a gente ter uma experiência que ela é visualmente interessante, bonita, enfim, com boas interações, mas tem toda essa preocupação, né, do ponto de vista de CX ali com a experiência inteira, né, tem toda a organização, né, durante toda a duração da relação, desde o primeiro contato, né, desde o processo de compra, né, do serviço, até o final do uso, até quando ele vai embora. Fala até, assim, até o momento de dizer tchau, ele pode ser feliz, né? Quem nunca passou por uma experiência, né? Eu acho que o Netflix é um bom exemplo, né? Alguém já tentou cancelar? Eu já precisei cancelar algum serviço. Tem serviço que a gente não consegue cancelar, né? Nossa, que assim, você pode ter tido 10 anos de boa experiência com aquela empresa. Na hora de dizer tchau, assim, foi aquele perrengue. Você falou assim, matou tudo aquilo que a gente teve de bom, né? Então, até o momento de dizer tchau, assim, né? Ele precisa ser agradável. Até para a pessoa, de repente, voltar em um outro momento, né? Você tem certeza que você quer voltar? Olha, qualquer coisa a gente está aqui, tá? Enfim, hoje mesmo eu precisei pausar, eu tenho uma assinatura de vinhos, e aí eu ia cancelar, né? Ele disse, mas você não quer pausar? Você pode pausar, Aí eu falei, tá bom, bacana, então vamos pausar. Eu falei, poxa, interessante, né? Então, assim, foi um momento que eu parei para pensar e foi super simples, assim, pausar a assinatura. Pronto. Ficar sem beber vinho só um pouquinho, mas Mas, enfim, acho que é um bom exemplo. E acho que mais para poder concluir, que acho que eu falei bastante, Felipe Naso, que eu ia falar super pouquinho, mas eu sou falante, viu? É fogo, porque eu também quero ouvir vocês. Eu trouxe esse desenho, esse diagrama, né? Tem uma profissional que chama Carrie Bodini, assim, também ela super referência aí do ponto de vista de trazer muito essa visão de CX e de design de serviço também. Que eu acho que são disciplinas aí que estão bastante em
em foco do ponto de vista da gente considerar a experiência completa, né? Então, eu, honestamente, tem momentos que até você se pega pensando assim, nossa, será que eu faço, que eu trabalho com, né, que eu faço design de serviço, que eu sou UXer, enfim, então tem diversos termos, né? Mas acho que o grande ponto aqui, né, que ela traz, assim, é que a experiência do cliente, né, enfim, customer, né, o CX, ele está muito voltado ali, de fato, mais voltado para o serviço, a marca, enfim, todas as interações ali, né, enfim, entre o cliente e marca. Quando a gente está olhando, né, do ponto de vista do serviço, né, do design de serviço, ele é mais holístico, né? Então, a gente está considerando também outros pontos de contato ali, independentes de serem analógicos ali, ou de serem digitais. Mas acho que o grande ponto aqui, eu trouxe como provocação, trouxe mais uma letrinha, eu sei que era para falar de UI, UX e CX, eu trouxe o SD. Eu tenho uma pós-graduação em design de serviço, assim, e eu acredito muito na força do serviço. Porque, lógico, que tudo que a gente usa, no fim das contas, todo produto é um hábito. Mas todo produto se expressa em serviço, né? Pensa no Spotify de novo, né? Na assinatura de vinho que eu acabei de comentar, é um serviço. Né? Por mais que seja um produto ali que foi desenhado com uma visão de produto, de modelo de negócio, tal, tudo mais, mas a essência, ela é a mesma, né? Então, é a gente entender, né, o que o consumidor precisa, qual que é a melhor forma, né, da gente apresentar a informação, né, o que ele espera. E quando o Don Norman, de novo, lá atrás definiu, né, enfim, a questão da experiência do usuário, né, abrangendo todos os aspectos, eu acho que talvez seja esse o ponto, né, como que a gente consegue, dentro desse contexto que a gente está agora, focar nas interações entre todas as pessoas ali, atores envolvidos, né, no serviço, e não apenas do usuário. Quando eu falo serviço, eu estou falando de processo, né? Às vezes assim, puxa, eu não posso mudar a experiência se talvez eu não tenha que conversar com o time de produto aqui, com o time de backups, enfim, tem toda uma... Eu gosto muito daquela analogia da peça de teatro, sabe? Né? Assim, tem a peça de teatro, o teatro está acontecendo lá, a gente está assistindo, mas os bastidores tem toda um backstage, né? Tem o iluminador, tem, né, tem o cenografista, enfim, tem toda uma organização, né? Enfim, para orquestrar tudo ao mesmo tempo, em tempo real. Tá bom? Então, eu deixei essa referência aqui da Carrie Budini, assim, que ela fala da gente realmente olhar além do UX, né, do ponto de vista de considerar todos os pontos de contato, né, compartilhando esse desejo de criar experiências que funcionem aí nas organizações, né? Então, cada abordagem, lógico, tem um foco diferente, mas a essência ela é a mesma, né? A gente oferecer boas experiências para os nossos consumidores. E só fechando, né? Eu acho que considerando que a gente está vivendo esse novo contexto aí, enfim, né? Trazendo novos hábitos de consumo, comportamento, né? E para o design também são novos desafios e também oportunidades. Então, que a gente possa ser corajoso aí, abraçar as incertezas, né? Provavelmente muito do que funcionou já não funciona mais. Que a gente considere, né, a diversidade de pessoas, de crenças, de culturas, né, assim, na nossa construção de futuros, de produtos. Não descartar pensamentos que às vezes parecem não fazer sentido. Então, ouvir as pessoas, né, a gente consegue coletar feedback por diversos canais e meios. Não se esquecer de conectar os pontos, né, mesmo que não pareça ter muito nexo. Olhar de forma ampla, né, e holística, então, para toda experiência, olhar com carinho, às vezes, assim, puxa, é só uma área de atendimento, é só, né, enfim, mas o que eu posso coletar daquelas informações, como que eu olho de forma holística para tudo isso, exercitar o pensamento divergente, né, sobre diversas perspectivas, e trouxe essa frase do Hawking, né, que eu acho que trouxe uma grande contribuição para a ciência, né, que o maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, sim a ilusão do conhecimento, né, que a gente sempre busque sair do nosso quadrado, da nossa caixinha, né? A operação dia a dia muitas vezes é puxado, mas que a gente dedique a olhar para trás, né? Assim, olhar para trás, não, olhar para frente, olhar para fora e olhar, enfim, estar atento aos sinais, tá bom? Então, fica aqui os meus contatos para a gente se conectar, fiquem à vontade, enfim, para LinkedIn, enfim, estamos aí nas redes onde dá. O TikTok, confesso que eu não consigo manter, mas estamos aí, eu acho que eu sou cringe. Eu estou nas redes, mas LinkedIn. Está nas clássicas. E, Obrigado. gente, fico super à vontade, enfim, para bater um papo aqui com vocês também. Deixa eu interromper a gravação. Muito aqui obrigado, adorei. Obrigado, Renata. Acho que ela fala magnífica, assim, trouxe muitos insights novos para a gente.
E a gente tem pouco tempo, então eu queria deixar livre aí para que alguém quiser fazer alguma pergunta para Maria Bethânia, para Andréia ou para Renata, pode tirar o microfone, se puder tirar a câmera também para a gente ver um pouquinho, fique à vontade, a gente tem 7 minutinhos para conversar aqui. Desculpa só ter saído da câmera, estou só pegando a bateria aqui que estava acabando. Fique tranquilo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se eu puder, eu gostaria de fazer uma Claro. pergunta. Vai lá, Vitor. Boa noite para fazer. Boa noite, pessoal. Tudo jóia? Eu vi vocês falando muito sobre a gente fazer testes com os clientes, mas eu queria saber se no caso fosse o teste com o parceiro, se ia mudar muita coisa do teste com o cliente. Por exemplo, se a gente não quer um parceiro para a solução e não fazer o teste com o cliente final, para a gente também ter uma boa experiência com o parceiro. Então, eu já passo para as meninas, mas gostaria de falar de 2 ferramentas que eu sempre usei muito para avaliar parceiros. A primeira ferramenta é a ferramenta de POC, né? A prova de conceito. Deixa eu fazer uma POC, deixa eu ter uma experiência real, né? Deixa eu baixar uma versão aqui que eu possa usar de fato e ver como que vai ser o primeiro impacto, antes de falar de preço, antes de falar de qualquer coisa. Avaliar a sua experiência com o parceiro naquilo que eles propõem oferecer. Então, esse modelo de POC ajuda muito. E um outro modelo que eu uso muito são as matrizes de decisão, né? Então, nunca olhar só um parceiro, mas elencar quais critérios, que peso tem cada um desses critérios, avaliar 3 ou 4 parceiros antes de tomar qualquer decisão. Passo para as meninas. No meu caso, eu ia falar da POC mesmo, que você falou, que é algo que assim, eu já usei. Eu acredito que ela é bem interessante, porque você estabelece, inclusive, o tempo, um número. Você pode até, às vezes, fazer a própria POC utilizando algum cliente, se você tiver interesse em ver um grupo de clientes que participaria. Então, era essa que eu ia sugerir. Para mim, deu uma coitadinha. Só no começou a fazer pesquisa com parceiro. Isso, se tem alguma técnica específica para decidir pelo parceiro ou fazer pesquisa com parceiro. Como seria fazer pesquisa com parceiro? Você diz fazer Porque vocês falaram muito assim de como fazer a pesquisa para melhorar a experiência tá com bom. o cliente, mas aí para melhorar a experiência com o parceiro. Legal. Acho que eu posso complementar também do que vocês falaram. Eu acho que a questão da pesquisa, né? Sempre que eu começo um projeto, assim, eu acho que começar, de repente, fazendo a pesquisa mais básica, né? Que é a Desk Research. Então, começa a fazer a pesquisa Desk Research, né? Fazer uma análise de concorrentes, até entender, assim, o que o mercado, o que já está sendo feito em termos de como que outras empresas resolvem, né? Estão resolvendo o mesmo problema. A pesquisa com o usuário, enfim, ou com parceiro, enfim, eu vejo que ela é fundamental, mas ela é um recurso, assim, bastante... Eu não vou usar só a palavra caro, tá? Ela é um recurso valioso no sentido de que eu preciso ter uma hipótese muito clara ali, de fato, o que eu quero explorar. Então, eu sempre sugiro, assim, começar com Desk Research, análise, né, de concorrência, enfim, cenários análogos, acho que pode ser também uma outra ferramenta, né? E até fazer a pesquisa estudando outros estudos que já foram feitos, né? Às vezes a gente também olhar o que já foi feito, né? Tentar consultar outras fontes de dados, às vezes, dependendo do tema, a gente acha muita coisa aberta também, né? Não só, sei lá, fontes de IBGE, de fontes de TrendWatch, né? De institutos, né? De tendência, acho que dá para tentar também, pode ser uma fonte complementar também. Ok, Vitor. Perfeito, pessoal. Muito obrigado. Bethânia, falar alguma coisa? Não, eu acho que é isso mesmo, mas acho que vocês já falaram tudo, assim. Para complementar, eu acho que vale também a pena, Victor, você pensar numa perspectiva de cliente, porque quando você vai validar o parceiro, provavelmente você vai validar uma solução que ele tem, essa solução precisa ser aplicável dentro de um contexto, né? Dentro de um cliente, numa vida real. Então, quando você olha também
para o cliente usando aquilo, você indiretamente olha se aquilo que o seu parceiro está entregando está resolvendo a dor dele, né? Está resolvendo o problema dele. Então, acho que vale a pena olhar também para o cliente, fazer um bem bolado e você conseguir ir analisando as duas esferas, né? Tanto o cliente satisfeito, aquele parceiro conseguiu atender a dor dele, quanto o parceiro tem a solução técnica para resolver aquilo. Tem um método super antigo que é muito válido também, que é a recomendação, né? A gente quase não muda de cabeleireiro ou de barbeiro ou de manicure, né? Porque a gente foi recomendado, a gente ama e é aquilo ali. Então, se você puder sempre buscar clientes que usam e se eles recomendam, é um bom indicador. Na internet está mais fácil, né? Porque são as estrelinhas, os comentários, mas no mundo físico, deixa eu falar com um cliente seu, um que está há muito tempo e um que comprou agora, às vezes, né? Para ver a experiência da implantação e dos primeiros meses, acho que é bacana. Mais alguém? Alguma questão? Estou vendo que tem gente ainda da PEC aqui. Tem bastante estudante aqui também. Fiquem à vontade. Ok, gente. Então, agradeço muito a presença de vocês. Betânia com o case da Telecom, rememorando aí o case Smart Spaces do Brain, que foi muito bem conduzido. Andréia trazendo novas técnicas, sobretudo na parte de escala, né, que é o grande desafio de qualquer startup ou empresa pequena, escalar seus produtos. E a Renata aí por dar novamente, né, não vou dar aula, mas dar uma aula, né, de fato, de conceitos e de aplicações. Muito obrigado, assim, foi muito legal. Depois a gente vai fazer alguns recortes desse tema aqui, colocar no YouTube, fazer algumas postagens pós-evento. E agradeço muito, muito vocês pelo tempo e também por todo mundo que estava aqui com a gente, né? Valeu. Obrigada, Nasa. Obrigada, pessoal. Betânia, Boa Andréia, noite. prazer. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Obrigado, gente. Um pessoal. prazer. Um Fechou. abraço para todos. Tchau, tchau. Prazer. Boa noite. Obrigado.